O que você faz quando alguém te ataca, fisicamente ou mesmo verbalmente? Você revida, né? Você fica acuado. E normalmente acontece isso quando existem protestos veganos na rua ou em restaurantes, ou seja lá onde for. As pessoas se sentem acuadas, se sentem atacadas, né? Elas não querem ver certas imagens e acabam vendo. Mas assim, eu não tiro nenhum mérito desse tipo de ativismo. Eu mesmo, talvez se não tivesse sido confrontado com isso, se eu não tivesse visto como os animais são mortos, talvez eu nem estivesse aqui agora como vegano, talvez estivesse uma churrascaria ou sei lá. Mas é muito bacana também quando ativistas conseguem achar um jeito de fazer ativismo de uma forma mais positiva, digamos assim, mais amigável, né? Mais de braços abertos para as pessoas. E ainda assim conseguem falar de veganismo de forma aberta, falar de libertação animal, falar de quantos animais sofrem na indústria, mas de uma forma completamente amigável, se colocando ao lado, se colocando no mesmo time da pessoa com quem eles estão falando. Foi o que fez o ativista australiano que mora em Londres, na Inglaterra, Joey Carbstrong. O Joey é um ativista bastante conhecido lá de Londres, né? Ele mora em Londres agora, e ele fez o seguinte, ele comprou carne sem querer no Subway há uma semana, 2 semanas, não sei exatamente há quanto tempo. Ele estava lá no aplicativo para pedir o sanduíche vegano, e aí ele sem querer comprou um sanduíche do Subway que tem carne animal. Quando chegou na casa dele, ele abriu, viu que não era a carne vegetal que ele estava acostumado e jogou fora. Nem vou entrar no mérito aqui se ele deveria ter jogado fora ou dado para alguém, não é esse o foco da história aqui. O fato é que ele ficou bastante consternado, ficou chateado porque ele viu que o erro foi dele. Não foi o entregador que trouxe errado ou lá no Subway que mandaram errado. Foi ele mesmo que comprou errado, então ele ficou bastante chateado com isso. E aí, para tentar diminuir esse impacto negativo que ele fez aí na vida dos animais, ele resolveu fazer uma ação na frente de um Subway, e ele disse que não é patrocinada nem nada disso, mas eu acho que o Subway deveria pegar esse cara e fazer uma ação realmente patrocinada, mas enfim, de qualquer maneira, ele pegou uma mesinha, foi para frente de um Subway lá de Londres e aí começou a distribuir sanduíches veganos de graça. Ele pôs um cartaz lá, peça aqui seu sanduíche vegano grátis, e as pessoas meio que não queriam no começo, ele oferecia e as pessoas passavam reto, ele falava, você quer um sanduíche de graça do Subway e tal, as pessoas passavam reto, até que uma pessoa falou, mas é do Subway mesmo? As pessoas, primeira coisa que perguntavam assim, mas por que você está fazendo isso? E outra também, é do Subway mesmo? Porque imagina você está passando lá na Paulista, sei lá, em São Paulo, e alguém te oferece um sanduíche, sei lá, tira da mochila e te dá, você não vai comer, né? Mas não, ele estava simplesmente anotando o pedido na frente do Subway, e aí uma companheira dele, acredito, ou um ativista que estava com ele, entrava lá, comprava e dava realmente o sanduíche para a pessoa de graça, sem perguntar nada, sem nada em troca a princípio. Só que assim, entre esse tempo da pessoa pedir o lanche, né? Depois uma pessoa quis, outra quis, formou até fila na barraquinha dele lá, uma mesa simples. E aí, entre a pessoa anotar o que ela queria, né? Tudo vegano, obviamente, ele não fez nada ali que não fosse vegano, ele falava assim, olha, eu vou te dar o lanche, mas desde que seja vegano. Então, entre esse tempo da pessoa anotar o que ela queria, tipo assim, você quer com queijo vegano ou você quer sem queijo nenhum? Você quer com tempero tal ou sem? Então, a pessoa anotava ali como se fosse realmente um pedido lá de dentro do Subway. E aí, nesse meio tempo, enquanto o lanche ficava pronto lá dentro do Subway, acabava surgindo algum assunto, né? As pessoas continuavam. Mas por que você está fazendo isso? Aí ele falava, olha, é porque eu sou um ativista dos direitos dos animais. Inclusive, se você quiser saber exatamente por que eu estou tão empenhado nisso, eu tenho aqui vídeos, né, que mostram animais de abatedouros e tal. Então, assim, ele não mostrava diretamente os vídeos. Ele perguntava se a pessoa tinha vontade de ver como é que funcionava. E aí algumas pessoas, a maioria das pessoas, na verdade, topavam. E aí ele mostrava num pequeno tablet que ele tinha na mesa ali. Algumas pessoas pediam até para tirar, porque não estavam aguentando ver aquilo. E outras começavam a questionar, mas isso foi filmado aqui na Inglaterra? Porque é que nem aqui no Brasil, se você mostra um vídeo desse, a pessoa fala, não, mas isso é em outro país, sei lá. Aqui não acontece assim. Na verdade, é padrão no mundo inteiro, acontece do mesmo jeito. Mas lá também as pessoas ficavam assim, mas isso foi filmado aqui, isso é aqui, é o que eu como, vem desses lugares? Então as pessoas ficavam realmente indignadas. Deixa eu até abrir um parênteses aqui. Outra coisa que me chamou bastante atenção nessa ação é que foi gravada agora, no começo de dezembro, alguns dias apenas. Repara só a quantidade de pessoas sem máscara, cara. Tipo, ele tava lá com aquele face shield, que também não protege muito, né? Porque a saliva pode sair por baixo, sei lá. Mas assim, a quantidade de pessoas que tava sem máscara, sem face shield, sem nada, é impressionante. É na Inglaterra, né? Na Europa, que tem aí uma segunda onda, estão falando e tal. Mas enfim, fecha o parênteses aí, vamos voltar aqui pro caso. Teve uma mulher que pediu lanche, né? Ela ficou feliz de ganhar um lanche de graça, quem não ficaria? E aí começou a puxar assunto a respeito de ovos, né? Porque tem isso também lá, é igualzinho aqui, assim. As pessoas, quando começam a falar com um vegano, elas falam assim, mas você sabe que eu nem como tanta carne assim? Ou então,
ah, você sabe que eu não gosto muito de tal carne ou sei lá o que, a pessoa tenta falar alguma coisa positiva, né? Então, na verdade, isso é bom porque é um primeiro gancho de um assunto, né? Sempre que eu vou em algum lugar, que a pessoa sabe que eu sou vegano, ela fala assim, olha, até que eu já experimentei comida vegana e tal, não gostei muito, eu nem gosto tanto assim de carne também, talvez eu viveria sem carne, tipo, a pessoa começa a falar sem eu perguntar nada. E aconteceu isso lá também com o ativista, com o Joey. E aí, nesse caso aí, a mulher falava sobre ovos, e aí ele contou pra ela que na indústria dos ovos, né, ela falava alguma coisa do tipo assim, ah, eu consumo ovos e tal, mas as galinhas dão o ovo, né, então não tem tanto problema assim. E aí ele explicou que na indústria dos ovos, todas as galinhas, sem exceção, são mortas no final de sua vida útil para a empresa, né? Ou seja, quando ela deixa de dar ovos, né? Quando ela deixa de conseguir botar ovos, né? Que é coisa aí de 1 ano e pouco, eles matam essas galinhas, né? Eles simplesmente trituram para fazer, é graxaria que chama no frigorífico, né? Faz graxa, faz um monte de outros produtos derivados, até ração para outras galinhas, inclusive. E ela ficou abismada com isso, revoltada, e aí quando ele falou que os machos, quando nascem nessa indústria, eles são mortos logo cedo, na verdade. Eles não chegam a viver nem 1 ano nem nada. No mesmo dia, eles são triturados vivos ou então eles são deixados em sacos de lixo lá para morrer. E ela ficou mais assustada ainda. Ela falou, mas não faz sentido isso. Aí ele falou, porque os machos, eles não têm um valor comercial porque eles não são os mesmos frangos que vão ser criados para carne. Eles são da linhagem, lá não sei exatamente como chama, das galinhas que botam ovos. Elas são selecionadas geneticamente para botar ovos. Quando nasce um macho, ele não tem valor comercial nenhum. Então eles são descartados. E isso é assim no Brasil também, é no mundo inteiro. E aí ela ficou tão impressionada que ela falou, não vou comprar mais ovos a partir de hoje, né? Então ele até comentou, isso é o que as pessoas boas pensam, né? A grande maioria das pessoas é contra o sofrimento animal e quando alguém mostra o que está acontecendo, a pessoa fala, eu não quero isso, eu não vou mais colaborar com isso. Essa mulher disse isso, pode ser que uma semana depois ela esqueça, né? Não leve para frente, mas a pessoa, quando sabe a informação, ela tende a falar isso. Eu não quero mais participar disso. Teve também um rapaz que chegou lá na barraquinha do Joey, né, para pegar o lanche vegano grátis, e aí começou a comentar que ele já era vegetariano. Eu, no lugar do Joey, falava, então vai pagar seu lanche lá, cara, tá pegando lanche de graça aqui, tô fazendo aqui uma ação para educar as pessoas e você vem pegar lanche de graça. Aí o rapaz começou a comentar que era vegetariano e 1 minuto depois falou, eu como peixe de vez em quando. Aí o Joey corrigiu, né, falou, então, na verdade você não é vegetariano, mas bacana, você tá no caminho legal e tal, né? Incentivou ele, inclusive, a fazer parte de um programa, de um desafio lá de 31 dias para se tornar vegano, e aí assim foi fluindo o papo, sempre de forma muito positiva, isso que é importante salientar. Veja só a diferença de abordagem, se o cara fala assim, eu sou vegetariano, mas como peixe, imagina se ele gargalha na cara do cara, e aí fala, você é vegetariano nada, você tá falando bobeira, você nunca mais fala isso, você xingar o cara ou coisa assim. É totalmente diferente de você falar, olha, acho que talvez na nomenclatura aí você tá errando, né? Bacana que você não come outras carnes e tal, né? Só falta o peixe, então vamos dar mais esse passo aí e tal. É diferente a abordagem, né? É sutil, mas é completamente oposta a uma abordagem agressiva. Aí teve um homem também que contou que quando ele era pequeno, né, a família tinha uma fazenda e ele tinha um búfalo de estimação, né? Que na cabeça dele era de estimação, mas na verdade não era de estimação. E aí, em dado momento, a família matou esse búfalo na frente dele, enquanto criança, cortaram a cabeça do animal, o animal ficou se debatendo na frente dele e ele falou que ele tem um trauma até hoje por conta disso. Isso tudo ali no intervalo entre pedir o lanche e a pessoa trazer lá de dentro do Subway. Então surgiram várias histórias interessantes. E é claro que o ativista puxa esse tipo de gancho para falar, poxa, então, mas você tem tudo já para ser vegano, porque você já é contra maldades contra animais, né? Se você já é contra os maus tratos aos animais, você já tem um pé no veganismo. Que basicamente é o que eu falo aqui todo dia para vocês. Não sei se vocês perceberam já, mas vocês que não são veganos, nem vegetarianos, nem nada, que me seguem, vocês sabem que todo dia eu tô falando a mesma coisa. Se você tá aqui é porque você se importa com os animais, então dê uma chance ao veganismo aí. E nessa ação aí de Londres também teve um caso interessante de uma pessoa que não quis falar nem o nome. Ela falou, você tá dando lanche de graça? Ele, tô. Então beleza, eu quero um lanche assim, assim e tal, colocou no papel. Ele falou, qual que é o seu nome para eu colocar, né, pra hora que vier o lanche, eu chamo você espera aí do lado e tal. Aí a mulher falou, não, eu não dou meu nome. E não deu o nome, aí ele falou, como que eu posso te chamar então? Ela falou, Mrs., que é tipo, senhora. Me chama senhora que eu vou olhar e venho aqui e pego o lanche. Ela ficou do lado assim da barraquinha esperando.
E assim ele fez, escreveu lá, Mrs. E aí pegou o lanche, deu pra ela, ela virou as costas e foi embora. Não quis saber de nada, mas ele tava ali pra distribuir lanche de graça, sem questionar. Foi isso que ele fez. E como conclusão de tudo isso, ele falou que é uma forma muito interessante de fazer ativismo. Eu espero que aqui no Brasil, talvez depois da pandemia, a gente tenha alguma coisa parecida também. Eu não costumo ir pra rua fazer ativismo, mas num caso desse aí eu me animei, viu? Quem sabe um dia. Eu moro muito longe de grandes centros e eu acho que isso daí teria que ser feito em São Paulo, Rio de Janeiro, algum lugar grande assim, que tenha mais gente e tal. Se bem que acho que talvez não, na verdade. 10, 15 pessoas que passem para pegar o lanche já daria. Mas enfim, acho que em grandes centros, assim, acho que daria um vídeo mais legal. Vamos ver no fim aí. Mas se alguém quiser fazer, fica a dica aí, tá? Eu comento aqui também. A gente faz um trabalho em conjunto aí. Se tiver algum ativista de rua aí que queira fazer, eu coloco aqui no meu canal, inclusive, se ficar legal a filmagem. Bom, e o Joey falou que as pessoas ficam muito mais abertas quando elas estão recebendo alguma coisa de graça, né? É meio óbvio isso, mas é realmente interessante mesmo, porque você está oferecendo lanche. A pessoa não precisa pegar, ela pode passar reto, ela não tem nada ali que agrida, né? É um convite e a pessoa, quando aceita, ela fica agradecida, então acaba rolando um laço ali entre o ativista e a pessoa que está na frente dele, então é bem bacana mesmo, gostei disso aí. Nessa ação ele distribuiu mais de 20, 30 lanches assim, mas eu acredito que valeu a pena, ele se sentiu muito bem por fazer isso e educou muitas pessoas também a respeito do veganismo, não só aquelas pessoas que estavam efetivamente ali, né, presencialmente, mas também com o vídeo dele na internet, acho que educou bastante gente. Se você gostou do vídeo, dessa história aí que veio de Londres, por favor, curta e também inscreva-se aqui no canal. Em breve eu volto com mais um vídeo, um grande abraço, tchau!